Você já se perguntou por que depois dos 40 parece que o seu corpo começa a travar? Mesmo com dietas e exercício, parece que nada muda na balança? Parece que você não consegue emagrecer? E será que o problema está em você ou acontecendo algo dentro do seu organismo? E a resposta pode te surpreender e talvez mudar a sua forma de pensar sobre emagrecimento. E foi exatamente o que aconteceu comigo. E neste vídeo eu quero compartilhar com você o que eu fiz, o que dá certo e o que funciona. Então fica comigo até o final para não perder nenhum detalhe. Preparei um conteúdo incrível que vou compartilhar com você. Meu nome é Leone, sou terapeuta naturopata. Eu ajudo pessoas a viver melhor através da saúde natural e de bons hábitos. E vamos para o material que eu preparei para você com carinho. Vem comigo! E nesse vídeo, como eu prometi, eu quero compartilhar com você como fazer para emagrecer após os 40. Porque quando a gente chega nos 40 anos, tudo fica mais lento. A partir dos 40 anos, tudo fica mais lento no nosso organismo. Então, tem algumas formas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, as formas naturais, que vão auxiliar muito para o emagrecimento. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Formas, hábitos, enfim. Eu não conseguia perder peso, não entendi o porquê. Quanto mais dieta maluca eu fazia, quanto mais exercício eu fazia, parecia que não funcionava. Até funcionava um mês, 2 meses, e depois, quando começava a engordar tudo de novo. Era o tal do efeito sanfona, emagrecia e engordava. Até eu descobrir uma maneira correta de colocar no meu dia a dia hábitos e alimentação saudável e alguns hábitos que eu quero compartilhar com você aqui. O porquê que acontece isso a partir dos 40 anos, por que que o metabolismo fica mais lento, por que que fica mais difícil para emagrecer, mas não é impossível. Como aconteceu comigo, provavelmente vai acontecer com você. E tudo fica mais lento. Então a gente também precisa se adequar conforme o nosso estilo de vida, seguir um ritmo do nosso corpo. Para isso a gente precisa cada vez melhorar mais e buscar formas naturais e hábitos naturais para ajudar na nossa saúde e também para emagrecer de forma eficiente, com qualidade de vida e saúde. Nada de sobrenatural, nada de dietas malucas, de pílulas mágicas, e sim a vontade que a gente tem de ser mais saudável e a vontade, a disciplina e o foco de se transformar. Isso vai aumentar a nossa autoestima, vai melhorar a nossa saúde. Vamos conversar sobre isso no decorrer desse vídeo. Então fica comigo até o final para não perder nada, que vai ter muita coisa boa aqui. Transforme seu bem-estar. Emagrecimento consciente e integrativo. Isso mesmo. Por que integrativo? Porque o nosso corpo ele é um todo. A gente não é só uma parte. Então, a gente tem que olhar para todas as partes do nosso corpo e tem que andar em sintonia. Se uma coisa está desregulada, as outras coisas também vão se desregular. A gente é tudo interligado no nosso organismo. Então, por isso de ser consciente e integrativo. Quem eu sou? Eu já me apresentei, né? Meu nome é Eleone, eu sou terapeuta naturopata, eu ajudo pessoas a viver melhor através da saúde natural e bons hábitos. Sou especialista em saúde natural integrativo, que é um olhar holístico que a gente tem sobre a saúde do ser humano. Não cuida só da área do coração, só da área do intestino, só da área do emagrecimento, não. É todas as áreas do organismo de um ser humano, porque nós somos um todo, não somos pedaços, né? Então, por isso, a minha paixão é guiar pessoas em sua jornada para uma vida mais plena e mais saudável. Através da saúde integrativa e do cultivo de bons hábitos, ajudo você a alcançar seu bem-estar ideal, assim como eu alcancei o meu e mais pessoas também. A minha jornada, ela começou assim. Olha, aqui eu coloquei uma foto do antes e depois para você ver como é que eu era, né? Então, quando a gente está acima do peso ou quando você não está com a autoestima elevada, o que que acontece? Você não se sente bem, né? Não se sente bem e não quer.
Evita fotos. Não acontece com você isso? Quando você está acima do peso, não está se sentindo bem com a sua autoimagem, com o seu corpo, você evita fotos, não quer tirar fotos. Então, de muito procurar na minha galeria aqui, eu achei essa foto do antes. E já no depois já é mais fácil, né? Então, olha só, isso foi depois de eu começar a aplicar esses hábitos, isso na minha vida, que eu quero compartilhar com você, foi os resultados transformadores e duradouros. Assim como eu perdi peso e melhorei a minha qualidade de vida, eu mantive esse ritmo, esse pique, né? Assim como muitos, enfrentei desafios com o meu peso e autoimagem no passado. A descoberta foi que percebi que a verdadeira mudança não estava em dietas restritivas, isso mesmo, mas sim em compreender e transformar meus comportamentos e hábitos. Isso, como eu falei, dietas malucas, eles fazem isso, o efeito sanfona, porque dá resultado ali e depois precisa ser algo consistente que você consegue aplicar no seu dia a dia e que seja de forma duradoura, natural, sem prejudicar a saúde. O desafio do emagrecimento após os 40 anos, entendendo a mudança do nosso corpo. O que que acontece após os 40 anos? Alterações hormonais é uma das primeiras causas. A partir dos 40, começa aí a diminuir o progesterona, o estrogênio, todos os hormônios femininos. E com a idade, o nosso corpo passa por uma alteração hormonal significativa, o que pode tornar o emagrecimento mais desafiador, mas nunca impossível. Pode sim se transformar mais desafiador, mas nunca impossível. E dessa forma que eu fiz, e quero compartilhar com você aqui também, que não tem efeito colateral, enfim, você pode aplicar no seu dia a dia, porque são tudo coisas naturais e hábitos. Me ajudou muito e me manteve a saúde, energia, disposição, melhorou pele, melhorou intestino, melhorou tudo. Isso ajudou muito. Mudanças metabólicas. Observamos uma desaceleração do metabolismo também, acúmulo de gordura abdominal e alteração no nosso sono e apetite. Exatamente. Após os 40, o nosso corpo passa pela mudança, mas é normal, tem as fases da nossa vida, cada idade uma fase. Assim como a gente se preparou para ser uma moça, uma mulher, o corpo vai se preparar para a menopausa, vai se preparar para a melhor idade, que é a terceira idade. E daí vai desacelerando. A partir dos 40 anos, o nosso organismo vai desacelerando e vai ficando mais lento. O metabolismo vai ficando mais lento. Com isso, dificuldade para emagrecer, com certeza, vai reter mais líquidos, vai ter mais acúmulos de gordura abdominal e ainda altera o sono e o apetite. Ou come demais ou come de menos. Então a gente precisa ter um equilíbrio. E quando a gente sabe das informações corretas, a gente coloca no nosso dia a dia a informação correta, o jeito certo, para que tudo se alinhe, para que tudo se ajeite. Os impactos da menopausa com o peso. O que que acontece? Como eu falei, a queda do estrogênio é a queda do estrogênio na menopausa, intensifica algumas dessas mudanças, foi exatamente o que eu falei. Alterações, as mudanças na fome e no sono. Também fica diferente, não é mais o mesmo de 20 a 30, com 20 anos, com 30 anos. Já começa tudo a mudar. A gordura abdominal, que eu comentei, aumento da gordura abdominal, retenção de líquido, vai fazer o nosso corpo reter mais líquido, com isso a gente vai sofrer mais de inchaço também. O cansaço e a fadiga, vai ter mais cansaço, mais fadiga, mas a gente pode melhorar isso, tudo isso de forma natural e ter qualidade de vida e saúde, sim, e longevidade. A chave não é privação, mas sim adaptação consciente da rotina para escolher essa nova fase. Comportamentos que sabotam o seu progresso de emagrecimento e como a gente pode superar. Um dos sabotamentos que acontece é o ambiente desorganizado. E o que é o ambiente desorganizado? Comer em ambiente desorganizado pode levar ao consumo excessivo e inconsciente. Isso mesmo. Se a gente não se organizar, a gente pode acabar comendo qualquer coisa, em qualquer lugar, e pode comer em excesso ou inconsciente também. Por exemplo,
Às vezes eu tô na rua, não, né, não me programei, não levei a minha marmita, ou enfim, não me programei e acabo comendo qualquer coisa. Ou mesmo em casa, às vezes chega do trabalho, às vezes não programou aquela alimentação, aquele almoço ou aquele jantar, aí acaba comendo qualquer coisa que possa fazer rápido para agilizar. E com isso acaba que não coloca as vitaminas, minerais, nutrientes essenciais que precisa para o nosso organismo, tanto para o processo de emagrecimento quanto para a saúde. Então, uma das formas que a gente deve de fazer, que eu comecei a fazer aqui em casa, é organizar as refeições diárias. Tirar um dia da semana para a gente organizar as refeições, o almoço, o jantar, o café da manhã e deixar semi-pronto ou de fácil jeito para a gente pegar e acabar consumindo as coisas corretas no nosso dia a dia. Uma alimentação equilibrada, cheia de minerais, vitaminas, um prato colorido, frutas, verduras, legumes. Então a gente precisa tirar esse tempo para se organizar, fazer um plano alimentar para a semana. Muitas vezes a gente tira tempo para o nosso trabalho, para a nossa família, para nossos filhos, para todas as outras funções e acaba que não tira tempo para a gente. E a gente tem que se priorizar, tem que botar em primeiro lugar a nossa saúde, o nosso bem-estar, para a gente ter condições de cuidar do restante das coisas, com saúde, com energia, com longevidade, com vitalidade. Então precisamos ter atenção e ter um ambiente organizado, organizar as coisas. Outra forma também, outra coisa que sabota a nossa saúde, o nosso processo de emagrecimento, é o uso do celular durante as refeições. Por quê? Usar o celular durante as refeições, ele diminui a consciência sobre o quanto a gente come. Então, por exemplo, se a gente está almoçando e está com o celular ali, mexendo no celular, a gente não está prestando atenção exatamente no almoço, na refeição. Com isso, pode comer de mais ou de menos e também não está consciente na alimentação, no que está comendo para saber, porque o correto é a gente olhar para o prato de comida, olhar para a refeição, analisar o que está comendo, tirar esse tempo para a gente comer devagar, comer bem, comer tranquilo e não ter outras distrações, deixar o celular do lado e usar só depois que almoçar, só depois que fazer a refeição. E isso prejudica muito a nossa saúde e também o processo de emagrecimento, porque a gente não está metabolizando, não está levando para o consciente aquela refeição, aquele processo. Aí acaba dificultando. E assim, tantas outras coisas também. A comida emocional. Então, olha só, muitas vezes o que acontece? A gente recorre a comida como recompensa ou para lidar com as emoções dificulta o emagrecimento. Por exemplo, hoje eu estou bem, eu vou comer. Eu vou comer hoje tal, vou exagerar aqui no açúcar, vou exagerar nos processados, levar para o emocional. Então a gente tem que ter um equilíbrio e não deixar nosso emocional decidir por nós. A gente tem que ser firme e decidir por si só. Não deixar as emoções tomar conta de nós e deixar. Porque muitas vezes, quando a pessoa está nervosa, ela acaba comendo em excesso porque está nervosa, está angustiada. Ou vice-versa. E assim sucessivamente. Então, manter a emoção equilibrada para poder fazer uma refeição equilibrada também. Pular as refeições, isso não é correto também. Pular refeições na tentativa de controlar a alimentação pode desregular o metabolismo e elevar a excessos posteriores. Isso mesmo. Por quê? Porque se a gente ficar pulando as refeições, por exemplo, eu não vou jantar, não vou comer nada à noite, só vou comer no almoço e uma refeição e um lanche meia tarde, não vou comer nada no jantar, vou comer só o outro dia. O que acontece? Acaba que no outro dia acaba comendo mais do que a quantia. Então, o correto é não pular refeições, comer no café da manhã, no almoço, janta, claro, comidas saudáveis, uma dieta equilibrada, alimentos saudáveis e comer num horário equilibrado também. Café da manhã, de meio-dia no horário do almoço correto também, seguir um horário do almoço. À noite, jantar o mais cedo possível, uma janta leve, ricas em frutas, verduras, legumes, bem leve, para poder fazer digestão
bastante digestão antes de dormir, no mínimo 3, 4 horas antes de dormir. A ciência por trás dos hábitos alimentares. Olha só esse estudo aqui. Esse estudo, publicado em 2009, demonstrou a importância da atenção plena, da mindfulness, nas refeições para a redução da ingestão calórica e melhorar a digestão. Conclusão científica. Isso reforça a necessidade de combater comportamentos como comer usando o celular. Isso mesmo, como eu falei nos slides passados, se a gente comer utilizando o celular, o que acontece? Acaba comendo em excesso, acaba não se concentrando ali na alimentação e isso prejudica. Então, olha aqui, é um estudo científico comprovando que a gente tem que estar consciente na hora que está fazendo se alimentando, estar consciente no prato que está comendo, no alimento que está comendo, parar, pensar, fazer até uma oração antes do almoço, antes do jantar, estar consciente na alimentação que está fazendo. Sei que muitas vezes não é fácil, é muita preocupação, muito trabalho, correria do dia a dia, mas pelo menos no horário da refeição, tire esse tempo, pensa, agora eu vou almoçar, agora eu vou jantar, vou me concentrar no que eu estou fazendo na minha alimentação. Por quê? Porque isso vai ajudar para o processo de emagrecimento e também para a saúde em geral. Então, como preparar o prato? A estratégia boa é essa aqui, ó, 50, 25, 25. O que é esse 50, 25, 25? É como a gente preparar o nosso prato, como deve ser o nosso prato de forma equilibrada. Por exemplo, 50% do prato a gente tem que colocar verduras, legumes, saladas, produtos ricos em fibras, vitaminas e minerais, que é onde vai dar o equilíbrio para o nosso corpo. Os outros 25% a gente precisa ter proteínas e gorduras boas, gorduras essenciais que vão saciar e também vão manter a manutenção da massa óssea, que são as proteínas e as gorduras boas. Gorduras boas são leguminosas, feijão, lentilhas, grão de bico, castanhas, enfim, essas coisas, abacate são as gorduras boas, azeite de oliva extra virgem. E as proteínas são os ovos, as carnes, tem outros legumes também, vegetais, que contêm proteínas. E o restante aqui, o carboidrato, só 25% de carboidrato. Carboidrato e leguminosas, fonte de energia e nutrientes importantes. Então, nós precisamos ter no nosso prato todos esses alimentos. Precisamos da proteína, precisamos das minerais e vitaminas e nutrientes, precisamos dos carboidratos, de preferência sem glúten, né? Então, arroz, batata doce, batata, fubá, cuscuz, são excelentes fontes de proteínas, as leguminosas, que eu falei, os feijão. Então, aqui nesse desenho está mostrando mais ou menos o que a gente precisa. Claro que faltou a proteína, um ovo, uma carne. Então, é 50% legumes, saladas e 25% de proteínas e gorduras boas e 25% de carboidratos e leguminosas. E é interessante também a gente dar um tempo nas refeições, fazer tipo um jejum intermitente. Isso vai fazer com que a gente seque, né? Seque a barriga, ajuda a eliminar gordura da nossa barriga abdominal, vai ajudar a diminuir o colesterol, o triglicerídeo, ajuda também o diabetes, ele vai tirar as glicose do sangue, é o jejum intermitente. A gente dá um período, no mínimo de 12 horas, o jejum no caso, né? Daí tem o jejum intermitente também, que o jejum é dar no mínimo 12 horas entre as refeições, entre o jantar com o café da manhã. Por exemplo, se você jantar 8 horas, que é no máximo 7h30, 8 horas da noite, para a gente estar se alimentando, fazendo a nossa última refeição, não comer mais tarde que isso, porque prejudica sono, prejudica a nossa saúde, prejudica o nosso emagrecimento. Então, jantar o mais cedo possível, no máximo, mais tardar às 20 horas. Porém, tem que esperar no mínimo 3 horas para dormir. Então, digamos, se você jantou 19 horas da noite, você vai tomar seu café da manhã no outro dia só às 7 da manhã. Deu um período aí sem alimentação de 12 horas. Isso é chamado jejum. Ou vice-versa, se você
comer 20 horas da noite, às 8 da noite, e no outro dia só às 8 horas da manhã. Então, olha só, nesse período de 12 horas, vai fazer como se fosse um detox no nosso organismo, eliminando gorduras, eliminando colesterol, triglicerídeo que eu falei, o diabetes, vai ajudar para toda a saúde corporal, essa prática. E no mínimo 1 ou 2 vezes por semana a gente fazer um jejum intermitente, que é usar um tempo maior. Por exemplo, escolher 2 dias na semana para fazer umas 16 horas de período sem alimentação. Tipo, se jantou 19 horas, no outro dia tomar café só às 10 horas da manhã. Então, fazer no mínimo 2 vezes por semana esse período, esse jejum intermitente de 16 horas, de 14 a 16 horas. Desmistificando doce. Equilíbrio é a chave. Então, muitas vezes, na época que eu estava fazendo o meu processo de emagrecimento, aquelas dieta maluca, né? Que é o depois dá um resultado rápido e curto, e depois fica o efeito sanfona, efeito sanfona. Então, o que acontece? Cortava tudo. Cortava, não podia mais comer lasanha, não podia mais comer massa, não podia comer chocolate, doces, nada, 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 nada. Era restrito. Aí, claro, né? Quando o organismo, depois você acaba que, com o tempo, você acaba comendo e acaba, enfim, desequilibrando tudo e dando aquele efeito sanfona. É uma dieta muito rigorosa que a gente não consegue manter. Então, a gente não precisa fazer uma dieta maluca, é só seguir alguns hábitos, algumas etapas que eu estou passando para você aqui nesse vídeo. Olha só, quantas vezes que você começou a fazer um processo de emagrecimento, querendo emagrecer, que alguém disse para você, corta definitivamente o doce, não come mais nada de doce. Aconteceu com você? Deixa aqui nos comentários se aconteceu com você isso. Que alguém disse assim, não pode comer mais nada de doce, nada, nada, senão não emagrece. Então, gente, era exatamente o que eu pensava. E na verdade, não. Claro, tudo tem que ter um equilíbrio. Então, a gente vai falar ainda nesse vídeo a quantidade certa que pode comer de doce, mas não adianta a gente cortar tudo, tudo, tudo de vez. A gente tem que colocar em equilíbrio. Um pouquinho, né, uma quantidade certa, não exagerar. Você pode comer massa, você pode comer lasanha, você pode comer doce, mas na quantia certa e esporadicamente, não todo dia, todo dia. Então, a restrição total, ó, cortar completamente o doce pode gerar mais desejos e culpa. Isso aí, daí acontece, dá mais vontade ainda de comer, aí a gente começa a se culpar e de repente começa a comer tudo. Tudo que é doce e coisa, então desproporciona tudo. Então, a chave do processo de emagrecimento e da saúde é o equilíbrio, é nós manter o equilíbrio entre as coisas, entre as refeições. Equilíbrio consciente, quando inserido na rotina com equilíbrio e consciência, o doce deixa de ser um gatilho e se torna apenas mais um alimento, sem causar descontrole. Isso mesmo, exatamente o que eu acabei de falar para você. Olha só, o exemplo muito prático para as suas porções. Aqui tem um exemplo muito legal que eu coloco no meu dia a dia e que é bem interessante, eu quero compartilhar com você. Carboidrato, o pão integral, né? Quanto mais integral, melhor. Não muito, claro, né? Tudo na medida. Arroz integral, batata doce, mandioca, cuscuz são excelentes fontes de carboidrato. O cuscuz é maravilhoso, né? A gente pode comer ele tanto tomando café, quanto comer com ovos fritos, Nossa, é maravilhoso. A mandioquinha também cozida é bom. A batata doce, olha, o arroz integral, ou se você não gosta, pode fazer uma vez arroz integral, uma vez arroz branco, né? O pão integral, quanto mais integral, melhor. E as proteínas aqui as proteínas e gordura, ovos, leite não em excesso, carnes magras, atum, queijo branco, que é aquele que não tem gorduras, abacate, azeite de oliva, né, extra virgem, tudo são gorduras boas para a gente estar ingerindo. As frutas, banana, maçã, mamão, uvas, frutas vermelhas, todas assim estão liberadas numa quantidade certa, porque qualquer coisa que a gente come em excesso ou de exagera pode engordar, pode ser a coisa mais saudável do mundo, mas se nós não manter o equilíbrio,
engorda. Comer excesso de abacate engorda, comer excesso de banana engorda, então tudo em equilíbrio. E também não precisa, uma coisa que eu também ouvia muito falar, tudo tem que pesar, tem que ter tantas gramas disso, tantas gramas daquilo, pesar tudo em calorias. Gente, não, mantém o equilíbrio, mantém a consciência, mantém ali uma rotina, estar consciente que se comer mais de um, mais de dois é excesso, é manter uma disciplina, uns hábitos que para não ficar louco, porque senão a gente acha que vai ficar louco. Então não adianta seguir dieta da moda, é experiência minha própria. Eu comecei a mudar os meus hábitos, mudar a minha alimentação e tudo funcionou. Esse jejum que eu comentei com você é maravilhoso, fazer esse período sem alimentação equilibrada, claro, atividade física, ter um sono reparador, hidratação, tomar bastante água, a gente vai comentar disso também. Então tem uma série de coisas. Ó, os legumes e verduras, repolho, beterraba, abobrinha, brócolis, couve-flor, tudo isso é saudável. Doces, olha só, por que dizem, não pode comer doce? Tem que comer a quantidade certa. Por exemplo, doce, um brigadeiro pequeno, ou um quadradinho de chocolate amargo, ou um bombom, não vai matar ninguém. Se você comer um quadradinho de chocolate meio amargo, 70% ou amargo, um ou dois quadradinhos por dia não vai fazer mal. Um ou dois bombonzinhos também meio amargo não vai fazer mal, é saúde, é remédio. Então, tudo é a quantidade e a qualidade do produto que você vai estar ingerindo. A importância da consciência alimentar. Conectar-se com os sinais do seu corpo. Comer devagar e saborear cada refeição. São passos fundamentais para um emagrecimento duradouro e saudável. Conectar-se com os sinais do corpo. Cada pessoa é única, cada pessoa tem uma espécie de metabolismo, então se conectar com o seu corpo, identificar o seu corpo. O que o meu corpo aceita melhor, o que o meu corpo não aceita melhor, né? Aprenda a identificar a fome real e a saciedade para evitar excesso. Muitas vezes a gente sente fome e às vezes não é fome. Você sabia que às vezes você está sentindo fome e não é fome? Você sabia disso? E é sede? Isso mesmo. A sede, mesmo que você pareça que não está com sede, ele dá a sensação que você está com fome também. Então, uma dica muito importante, quando você sentir fome, eu tô com fome, pega e toma um copo de água. Toma um copo de água e espera 15 minutos. Se essa vontade de comer, essa fome voltar, toma mais um copo de água e aguarda mais 5, 6 minutos. Se continuar a fome, é porque é fome de verdade, então vá lá e come. Mas muitas vezes a gente se confunde sede com fome. Comer devagar, mastigar bem os alimentos, fazer pausas durante as refeições ajuda na digestão e na satisfação. Isso mesmo, mastigar os alimentos. A gente tem a mania, eu tinha mania de comer rápido. Diz aqui nos comentários se você também tem esse costume, esse jeito de comer rápido, de comer tudo rápido. Não mastigar direito, ou por pressa, ou por costume. Deixa aqui nos comentários. Comer devagar. O processo da digestão já começa na boca, então a gente precisa mastigar bem os alimentos para já descer para o nosso estômago triturado, para o nosso estômago não sofrer para digerir aquele restante de alimento. É como diz a minha mãe, come devagar, menina, o seu estômago não tem dente. E é exatamente, então, são hábitos. E eu sei, a vida é corrida, mas precisamos tirar o nosso momento de alimentação e mastigar bem esses alimentos. Outra coisa que também não pode é tomar líquido durante as refeições. Se tomar líquido durante as refeições, ele vai dar dispensar, o abdômen vai ficar grande, né? Vai dar vai ficar barrigudo ou barriguda, além de prejudicar a digestão e além de engordar, de fazer um monte de coisas ruins para a nossa saúde. Então, não tomar líquido na hora da refeição.
Saborear cada refeição, apreciar os sabores e a textura de cada alimento, aumenta a satisfação e reduz a necessidade de comer mais. Isso mesmo. Você sabia que o nosso demora em média aí 10 minutos para o nosso cérebro receber a informação do nosso estômago, enfim, que nós estamos satisfeitos com o alimento? Por exemplo, eu comi rapidão. O cérebro leva 10 minutos para receber a mensagem. Já chega, você já está satisfeito. E se a gente comer muito rápido, o que acontece? Vai comer em excesso. Não aconteceu já com você, de você comer rápido, depois que você terminou de comer, você para um pouquinho e diz, ai, poxa vida, comi demais, tá pesado meu estômago, eu comi demais. Exatamente. Comeu demais e rápido demais. Por quê? Não deu nem tempo do estômago ali mandar mensagem para o cérebro que você estava satisfeita. O sono então é um dos pilares do emagrecimento. A privação do sono afeta os hormônios, que são os reguladores do apetite, que são a grelina e a leptina, aumentando a fome e o desejo por alimentos calóricos. Ter uma boa noite de sono é crucial para o processo de emagrecimento e para a sua saúde. Privação de sono, desequilíbrio hormonal. Exatamente. Se nós não dormirmos direito, ter um sono equilibrado, vai ter desequilíbrio hormonal que vai prejudicar tanto a nossa saúde quanto o nosso emagrecimento. Aumento da fome. Vai ter aumento de fome e o desejo por alimentos calóricos. Então, se a gente tiver uma boa noite de sono, vai ter o equilíbrio hormonal e também vai ter um controle de apetite. Então, por isso, e tudo pode dificultar o nosso sono. Se a gente comer tarde da noite, enfim. Então, por isso, a gente tem que ter um equilíbrio, tem que fazer os passos básicos. Manter-se hidratado é vital para o metabolismo, saciedade e a eliminação de toxina. Muitas vezes, a sede é confundida por fome, como eu falei lá atrás, né? Então, muitas vezes a gente acha que estar com fome e não é sede. Então, a gente não pode esperar ter sede para tomar água. A gente tem que tomar água antes de sentir a sede. Quando nós sentir sede, é porque o nosso corpo já está desidratado, já está pedindo socorro. Então, a gente precisa tomar no mínimo 35 ml por quilo de peso. Então, um peso hoje, por exemplo, eu que estou com 62 quilos, no mínimo 2 litros de água por dia. No mínimo. Então, faça a conta aí. O peso que você está hoje, no mínimo 35 ml por cada quilo de peso. No verão, que é na época do calorzão, a gente transpira mais, tem que tomar um pouco mais. Então, é para poder suprir a necessidade de água no nosso corpo. E a água é fundamental para a nossa pele, para a nossa saúde, para tudo. Ela ajuda a eliminar toxina. O metabolismo. A água é essencial para todas as reações metabólicas do corpo. Foi o que eu falei. Saciedade. Beber a água antes das refeições ajuda a controlar a quantidade ingerida. Isso mesmo. É muito legal tomar água no mínimo 30 minutos antes do almoço. Por exemplo, uns 30 minutos antes do almoço, você vai lá e toma um copão de água. Vai ajudar a dar saciedade e você não vai comer tanto na hora do almoço. Interessante também no processo de emagrecimento, já que estamos falando na água, tomar um limão em jejum. Quando você acorda de manhã, amorna um pouquinho uma água e espreme um limão junto naquela água e toma em jejum. E é bom em jejum, toma esse limão e tomar no mínimo 500 ml de água, ali, tipo uns 2 copão de água de 250 ml. Porque imagina só, a noite inteira a gente está dormindo, o corpo está desidratando. Então, de manhã cedo, o nosso corpo está desidratado, por mais que a gente não sente sede. Então, precisa se tomar no mínimo ali um meio litro de água. Claro, se você não conseguir tomar tudo ao mesmo tempo, toma um copo, aguarda uns minutinhos, toma outro copo e assim sucessivamente. E se você tomar um desses copos com limão, vai ajudar no processo de emagrecimento, vai fazer um detox natural no teu corpo, vai ajudar muito, muito mesmo, tá? Olha só, movimento. Movimento é o exercício físico. Independente de que tipo de exercício físico você faça, é interessante fazer exercício físico. Olha só. A atividade física não é só sobre queimar calorias,
mas sobre melhorar a disposição, reduzir o estresse, fortalecer os ossos. Encontre uma atividade que você ama e se encaixe na sua rotina. Exatamente, independente da atividade física que você faça, vai ser muito benéfica para a sua saúde e para o processo de emagrecimento. Se você gosta de uma caminhada, faz uma caminhada. Se você gosta de ir numa academia, vai para a academia. O que você achar, o que você fizer, bicicleta também, aeróbica, pilates, alongamento, tudo é válido para o processo de emagrecimento e para a saúde. É vida, movimento é vida. E após os 40 anos é essencial também praticar algumas musculação para poder fortalecer os músculos. Não precisa você estar numa academia para fazer musculação. Pode fazer também nesses aparelhos que tem nas praças, pode fazer em casa também, ver uns exercícios na internet que pode fazer, que vai fortalecer os músculos. Subir, descer escada ajuda a fortalecer os músculos. Caminhada, corrida, tudo fortalece os músculos. A dança é além de ser uma diversão, ela ajuda muito para a saúde e é muito benéfica para o coração, assim como a caminhada e todos os outros exercícios. O yoga, ele fortalece o corpo, acalma a mente e melhora a flexibilidade. Então, todos os seus exercícios têm os seus benefícios, cada um com os seus benefícios. Então, se puder fazer mais de um tipo de exercício por dia, ou um dia um tipo, outro dia faz outro tipo de exercício, top, você está fechando essa conexão do movimento. Pode diversificar durante a semana. A caminhada também é excelente. Então, todos são muito válidos, muito válidos. O emagrecimento com saúde integrativa, uma visão ampliada. Como eu falei, não adianta a gente seguir dieta da moda, seguir uma coisa rígida e seguir só aquilo. Não vai funcionar. A gente precisa ter um olhar integral da nossa saúde, do nosso corpo, do nosso metabolismo. Por quê? Porque nós somos um ser integral. Tudo está interligado. Então, tudo precisa que ande bem para que nós possamos andar bem. Então, quando se trata tanto de emagrecimento quanto de saúde, a gente tem que olhar a nossa vida, o nosso ser como um todo e cuidar de cada uma delas. A nutrição, por exemplo, alimentação balanceada e personalizada. A gente precisa ter uma alimentação balanceada e personalizada. Um descanso, sono de qualidade para recuperar a saúde e recuperar para ter energia e disposição para outro dia e precisa. Comportamento, mudança de hábitos e rotina. Colocar hábitos saudáveis no nosso dia a dia, virar disciplina. Emoção, gestão da emoção e do estresse, muito importante, porque a gente precisa ter uma gestão de emoção, se equilibrar, porque o nervosismo, ele prejudica a nossa saúde, prejudica o nosso emagrecimento, o estresse também. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, buscar ter esse equilíbrio. Se você não consegue sozinha, procure ajuda, procure alguém na área da saúde integrativa que possa te ajudar, te auxiliar a você manter esse equilíbrio, um terapeuta, um psicólogo, alguma coisa assim, porque a gente sabe, ninguém é de ferro, tanta coisa acontece na nossa vida e que muitas vezes a gente se desequilibra emocionalmente. Não tô falando mal disso. Todos nós somos seres humanos. Já aconteceu comigo, provavelmente já aconteceu com você, acontece com todo mundo. Mas a gente precisa ver antes que seja tarde, né? Então a gente precisa se identificar, eu não tô legal, preciso de uma ajuda, preciso me reequilibrar a minha mente para mim ter saúde para poder cuidar da minha vida. O físico, atividade física e adequada. Então, como eu falei, a sua idade, olha só, a minha, a nossa idade é um convite à mudança e não é um obstáculo. Não precisamos começar com tudo de uma vez. Comece com o que é possível para você hoje. Exatamente. Talvez tudo que eu falei aqui você vai pensar assim: meu Deus, por onde eu começo? Não tem condições de eu colocar tudo isso na minha vida nesse momento. Começa pequeno. Começa por onde você está e como você pode. Vai mudando, vai colocando dia após dia, vai melhorando,
vai colocando coisas boas, hábitos saudáveis, coisas boas na tua vida, para você ver como é transformador. Foi assim que eu fiz e assim que eu faço e virou rotina. Então hoje, como eu falei, eu era o efeito sanfona, a minha saúde era altos e baixos, altos e baixos. Depois que eu comecei a equilibrar, colocar esses hábitos saudáveis, me policiar, por exemplo, me disciplinar, eu tive saúde e vivo muito bem, graças a Deus, e também não tive mais os efeitos sanfona. Então, o que eu passei para você aqui realmente funciona, porque aconteceu comigo e eu senti aqui. Então, eu não passo para você uma coisa que eu não passei por isso ou que não tem um resultado comprovado próximo de mim. Porque uma coisa é falar, uma coisa é você vivenciar aquilo ou saber do resultado de alguém que aconteceu. Celebre conquista. Reconheça e valorize cada progresso, por menor que pareça. Isso mesmo. Ah, por exemplo, mas eu não vi muita diferença. Mas eu dormi melhor. Mas eu fiz esse exercício, mas eu me senti mais leve, me deu mais energia. Comemore. Você tem o poder de viver sua melhor fase, independente da sua idade. Consistência, persistência e regularidade para resultados duradouros. Então é isso aí, a gente tem que ter persistência. Às vezes a gente começa e o resultado não vem de uma hora para outra. Não é que a gente já começou hoje quando amanhã já vai ter grandes resultados. Não, os resultados vão acontecendo devagarinho e consecutivamente cada vez mais. Então, o interessante é não desistir, é manter a consistência, que os resultados vão vir na mesma proporção do nosso esforço. Então, se a gente não pode desanimar, a gente tem que seguir, que isso vai trazer saúde, qualidade de vida, autoestima para nós, e assim a gente vai estar mais feliz para nossa família, para as pessoas na sociedade, a gente vai viver com mais leveza e por muito mais tempo, com qualidade de vida. Então é isso que eu deixo para você, que você possa ser a sua melhor versão, respeitando seu corpo, a sua individualidade, assim como eu fiz comigo, e respeito a minha e pratico. Então é isso, é a gente ser a melhor versão de nós mesmos, independente da idade, independente de classe social, de qualquer coisa. A gente vai melhorando dia após dia, em tudo na nossa vida. E assim é com a nossa saúde, e assim é com o nosso processo de emagrecimento também. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que está precisando ouvir isso também. E se você gostou desse conteúdo, aqui no canal tem muito mais conteúdo sobre saúde natural, sobre dicas, sobre receita, um monte de coisa aqui. Se inscreva no canal, aciona o sininho que todas as semanas nós temos vídeos novos aqui para ajudar você, ajudar sua família e vamos propagar saúde e bem-estar para o máximo de pessoas no mundo. E nós vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!